Filho de Adelaide Maria de Oliveira e Dionísio Gomes de Oliveira, nasceu no dia 21 de maio de 1962, na localidade Sítio, distante 6,5 km da cidade de Domingos Mourão, no Piauí. Fomos até a localidade Sítio conhecer onde morava o pastor Gomes. O acesso difícil dificultou muito nossa chegada até o local. Deixamos nosso transporte em frente a uma casa de fazenda e seguimos a pé. Estamos na localidade Sítio, que fica a 6,5 km da cidade de Domingos Mourão, no estado do Piauí. E foi aqui onde pastor Gomes passou boa parte do seu sofrimento, nesta casa que apenas hoje restam as paredes. Aproveitamos para ver o colégio onde o pastor Gomes ensinava catecismo às crianças daquela região. Todos os dias ele caminhava mais de 6 quilômetros, saindo do sítio até a cidade de Domingos Mourão, onde estudava no colégio Monsenhor Uchoa. Ele era bom de saúde, né? Quando era criança. Caminhava muito para a escola no d'água, demorava muito lá em casa. Aí ele teve umas crises muito pesadas. Aí tiraram ele pôr d'água. Aí sofreu muito. Mas graças a Deus que hoje está vivo, né? Bem, gordo. Nesse tempo era só a vida. Aparentemente, pastor Gomes levava uma vida normal. Participava de cursos na Igreja Católica de Domingos Mourão, indo inclusive ao convento da cidade de Piripiri, chegando a ser professor de catecismo e até a celebrar cultos dominicais. Eu conheci o pastor Gomes de Oliveira na época em que ele era professor de catecismo na Igreja Católica. Por sinal, eu fui um de seus alunos e era o menor da turma e muito danado. Mas ele sempre teve paciência e algumas coisas que eu aprendi, devo a ele esse aprendizado que eu tenho hoje aqui em Domingos Mourão. Daí então começou todo o seu sofrimento. Ouvia vozes, porém ninguém acreditava no que ele dizia, chegando ao ponto de ser expulso da Igreja Católica e proibido de realizar o seu próprio casamento, pois o padre daquele tempo acreditava que tudo isso fosse crises de loucura. Diversas vezes, pastor Gomes teve que ser internado no hospital de Piripiri em consequência das crises. Ele caía morto, doendo a cabeça e gritando, e o povo pegava. Ele queria correr, o povo pegava, deitava numa cama, numa rede, e aí era 3, 4 homens para segurar, e eu ao redor sofrendo, e o pai chorando, pelejando para ver se ele tornava. Quando ele ficava morto ali um bom tempo, ele começava a falar umas coisas, falando, dizendo alguma coisa que eu não entendia. E muitas coisas ele dizia que a gente entendia. E aí nós corria para cá, fosse de dia ou de noite. O pai dele acabou algum recurso que tinha gastando, porque aqui não tinha carro nesse tempo. Era difícil. Era alguma pessoa que possuía um carro. E nós procurava, vinha à meia-noite caçar abrigo aqui para trazer ele desse interior para a cidade. Era um caminho muito longo, uma ladeira muito comprida e pesada. Eu não aguentava, vinha montada numa burra, acompanhando a rede, que traziam ele na rede para cá. Muitas vezes, depois daqui a gente arrumava o carro para ir para Piripiri. O carro do Anésio, era um homem que tinha um carro velho que tinha uma potência, e ia acompanhado com eu e alguns primos dele, o Emílio, e que ia sempre com nós, o meu irmão dele, o Luiz, acompanha nós para Piripiri.
segurando ele para ele não cair, saltar do carro. E o Milton, que era o homem que tinha aqui, era o enfermeiro não tinha doutor, só tinha esse enfermeiro, nos auxiliou bastante. Recebia sempre seu Antônio, que era rapaz nessa época, um sofrimento, trazendo ele de sítio que morava lá, traziam ele para a cidade para ser atendido. Então daqui nessa época o prefeito era o seu Antônio de Brito. Nós apanhávamos o carro dele, meia-noite nós íamos para Piripiri no primeiro dia. Chegamos lá em Piripiri, ele ficou internado. Depois ficou bom da crise e veio embora. Passados uns dias ou mês ou mais, tornaram a trazer novamente com sofrimento. O pessoal traziam ele numa rede com mau sofrimento. Aí nós levava nesse segundo dia, eu me lembro bem, e que quando nós chegamos na subida do asfalto, ele parou a crise, né, dos gritos, viu o sofrimento que ele sentia, as dores, né, aquelas perturbações. Nós segurando ele, chegava lá todo relado, machucado, viu, da gente lutar com ele. Ficou novamente internado. No dia 20 de janeiro de 1983, Pastor Gomes de Oliveira veio a falecer, tendo seu corpo velado na rua Deputado Milton Brandão. O velório aconteceu aqui, juntou muita gente, foi bastante gente mesmo que ajuntou. Botaram ele no caixão, na sala bem na frente ali, e aí ele passou um dia morto, tarde da noite foi que ele veio tornar, né? E qual foi a reação do pessoal quando ele tornou? A reação foi muita alegria que o pessoal ficaram. A mãe dele, foi uma vitória mesmo que a mãe dele ficou. E todo mundo, porque todo mundo estava apavorado com o que aconteceu. A família mesmo, que estava tudo junto aqui, o pessoal de fora. Foi uma coisa mesmo por muito fé mesmo, a coisa que aconteceu aqui com ele. Aí morreu mesmo, dizendo que estava morto. E pelejemos, veio catequista, veio um doutor que apareceu aqui, que era filho daqui, mas era fora, o Antônio Auria, veio, deu remédio a ele e nada, caçou os pulsos, nada. Ele disse, o homem faleceu mesmo. Aí o pai dele mandou fazer o caixão. Pela manhã foi solicitado lá numa serraria que eu administrava aqui, que era de uma associação comunitária, e a família do pastor Antônio pediu que a gente confeccionasse um envelope, um caixão funeral. Fizemos, nós tínhamos naquela época o amigo João Almeida, que era o meu carpinteiro, nosso carpinteiro, e fizemos esse trabalho para a família do pastor Gomes, hoje aqui em Domingos Mourão. Eu confesso para todos vocês que realmente fomos nós que fizemos o próprio caixão para o próprio pastor Gomes, que hoje ainda está vivo. Estamos aqui no cemitério São José, onde seria sepultado o corpo do pastor Gomes, no dia 20 de janeiro do ano de 1983. E agora vamos conhecer o local onde seria colocado o corpo do pastor Gomes. E aqui está o túmulo onde seria enterrado o corpo do pastor Gomes, onde hoje pertence a Francisco Joaquim de Oliveira, o seu avô. Esta é a gaveta que no dia 20 de janeiro do ano de 1983 foi aberta pelos senhores Cícero Leocádio e Edgar dos Santos Lopes, que estava à espera do corpo do pastor Gomes. E hoje se encontra lacrada. Nós estávamos trabalhando nas emergências, quando demorou pouco tempo, chegou uma pessoa dizendo lá, o Antônio Gomes morreu. E nós descemos todos os trabalhadores que estavam lá e cheguemos até a residência onde estava o Antônio Gomes. Lá nós deparamos ele no caixão. Aí tivemos, quando foi à tarde, mandaram a gente abrir o túmulo. Aí nós abrimos. Depois de muito tempo, veio aquele grande vontade de eu me pedir socorro a Jesus Cristo. Aí eu pedi que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, tende compaixão de mim. Se meu filho está morto, é Deus que vai levar.